Eu venho aprendendo cada vez mais a cada podcast seu com a sua história, a sua própria experiência como gestor há tantos anos na CSN e compreendendo como que as habilidades emocionais elas pesam muito mais do que as técnicas, que a inteligência, ela não é só a analítica e a racional, aquela inteligência que a gente adquire nas universidades. E a emocional, como que ela impacta no comportamento daquela liderança. Então, o líder não basta só ser o mais inteligente, ele precisa dessa diplomacia. E hoje a gente está vivendo, principalmente no ambiente empresarial, no ambiente executivo, uma polarização, uma radicalização muito grande. Isso na sociedade a gente está vivendo essa polarização política, essa falta de entendimento, de compreensão do outro ponto de vista. É aquela famosa metáfora, né? Do 6 e do 9. Então, um está vendo 9, o outro está vendo 6, e aí não admitem, acabam brigando. E o que eu acho interessante que você falou é com relação aos valores. Os valores, eles sendo o norte dessa flexibilidade. Então, a partir do momento que eu faço de um jeito diferente, mas eu não estou quebrando aquele valor, aquela regra, ou seja, fazer o bem para a sua equipe, fazer o bem para si mesmo e para a sua empresa, para a sociedade também, para os clientes, fornecedores, enfim. Você não quebrando aquela regra, você pode fazer de diferentes formas. E quando a gente passa a ter esse olhar, de que o outro também está bem intencionado, mas de uma forma diferente, então a gente consegue ser mais diplomático. E essas palavras no papel, elas são maravilhosas. E eu te pergunto, por que que as pessoas, os executivos, eles têm uma coisa que é tão simples, eles têm tanta dificuldade de fazer na prática, desse tipo de atitude? Eu diria que a explicação é bem simples, eles não têm inteligência emocional. Gente, as pessoas às vezes, né, eu participei muitas vezes de reunião de algumas empresas, reuniões de conselho, com níveis mais altos da empresa. E eram reuniões extremamente infantilizadas, que eu digo, que infantilizadas, as pessoas defendendo posição e não discutindo nada. Um defende posição, quase que o outro fala assim, cara, você é burro, eu não sou burro não, você que é cabeça de melão, cabeça de mamão. Se você for substituir as palavras, que ficam mais elaboradas, sofisticadas no nível alto, mas é isso que você está dizendo para o outro. É uma incapacidade total das pessoas olharem a base de pensamento da outra pessoa. E são bases. É impossível você ter uma base de pensamento de um ser humano igual ao outro. Impossível. Cada ser humano tem um universo de coisas que aconteceu com ele. Começa desde a genética da ancestralidade. Então, você já sabendo disso, você tem que saber que o cara está olhando para um local diferente do seu. E vou te falar, imagina se você quer enxergar um local, você está no alto de uma montanha, mas tem mais 15 montanhas ao seu lado. Tem 15 pessoas no alto de cada uma dessas montanhas. Ao invés de você brigar pela visão da sua montanha, você somar essas 15 visões, o que aconteceria com a sua visão? É simples assim. Só que os altos executivos das empresas, eu percebo que eles brigam muito pela visão deles. E isso, até certo ponto, dá certo. Eles estão lá. Tem muitos mortos e feridos, muitos ambientes ruins, ambientes tóxicos, pessoas com burnout, que é um resultado, eu chamo de subótimo, esse resultado é ruim. Os executivos prosperam com essa visão, mas eles não têm o resultado, eles acham que estão bom, eles melhoram cada ano, mas eles estão muito além daquilo que eles podem fazer. E a pessoa, quando começa a entrar com esses conceitos que eu defendo, os resultados ele passam a dar saltos mesmo. Eles dão saltos. Eles não são incrementais mais. Se você tem um ambiente que é tratado dessa forma, eu diria, rígida demais, inflexível, ele está muito longe do que ele pode dar. E basta você colocar um líder com essa visão que você vai enxergar isso. Então, eu vou defender, eu pratiquei isso no ambiente com muitos líderes inflexíveis ao meu lado e a minha experiência tive resultados excelentes
e tive grandes histórias de pessoas que trabalharam comigo que mudaram, entenderam isso. E isso que eu defendo. Não é, né? Eu tenho um podcast, eu assim, no início, quando eu comecei a colocar os meus vídeos, eu coloquei uma enquete do pau que nasce torto, morre torto, né? Porque essa é uma grande crença das pessoas aí na sociedade. Pô, fulano é assim, vai morrer assim, em cima de Gabriela, né? Então, eu não acredito nisso mesmo. Não acredito mesmo. Não sou eu que não acredito, né? A neurociência está aí para mostrar que não é assim que funciona. Quando você estuda inteligência emocional, também não é assim que funciona. Você consegue reconfigurar, recontextualizar tudo isso que aconteceu com você que te faz ter um comportamento emocionalmente ruim. Então, você consegue moldar a sua mente, moldar suas emoções. Então, como é que você vai dizer que não vai mudar o seu comportamento? Vai, e vai ter excelentes resultados com isso. Sempre lembrando, a gente está falando aqui, você falou um pouquinho sobre habilidades técnicas e comportamentais. O exemplo que eu dou, que eu acho que é um bom exemplo para a gente entender, a habilidade técnica é um cavaleiro, um bom cavaleiro, sabe montar bem um cavalo. E as habilidades comportamentais é o cavalo. Um cavalo bravo, cara, não tem cavaleiro que faça ele dar um bom resultado. Um cavalo desgovernado, não tem cavaleiro que faça ele dar um bom resultado. Então, agora, se você tem um cavalo governado, bem cuidado, um cavaleiro ruim também, não vai dar o menor resultado. Tá? Mas esse exemplo é bom pelo seguinte: o cavalo é o mais forte, ele é o mais poderoso e ele é o mais perdido. Ele não tem o mesmo nível intelectual do cavaleiro, nem perto. Mas ele precisa estar equilibrado, com a energia dele focada para fazer o que ele faz, porque é um bom cavaleiro para levar ele longe. Ele vai saltar os maiores obstáculos, vai correr com mais velocidade. Né? Então não adianta. Você ver. O cavaleiro que não tem um cavalo domado, ele vai cair, vai ficar correndo atrás, ele quer ir para um lado, o cavalo vai para o outro. Esse é o pior. A gente vê isso direto, tá? A pessoa... Não adianta ser grande sem possuir nobreza. É basicamente isso. Basicamente isso. Então, acho que esse é um exemplo legal aí para a gente entender essas duas habilidades. Temos que desenvolver as duas. Só que, claramente, o cavalo bravo é uma coisa que precisa um pouquinho mais de atenção do que a gente dá.